2 Coríntios 10. Ora eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, e sim, eu vos rogo que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar, com confiança, da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois, ainda que eu me glorie um tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que eu não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque eles dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca, e a sua palavra desprezível. Considero tal isto, que, quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando presentes, pois não ousamos contar-nos, ou comparar-nos com alguns, que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegarmos mesmo até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, e antes tendo a esperança de que, à proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Estudo bíblico de 2 Coríntios 10, como destruir fortalezas espirituais e viver em obediência a Cristo. 2 Coríntios 10 é um capítulo no qual o apóstolo Paulo aborda a necessidade de um comportamento humilde e obediente em face das críticas e desafios espirituais. Ele destaca a importância de lutar não com armas humanas, mas com armas espirituais poderosas para destruir as fortalezas que se erguem contra o conhecimento de Deus. Paulo também enfatiza a necessidade de discernimento espiritual para compreender a verdadeira batalha, que é contra os pensamentos e argumentos que se levantam contra Cristo. Uso de armas espirituais para destruir fortalezas. Paulo nos lembra que, embora vivamos em um mundo físico, nossa verdadeira batalha é espiritual. As fortalezas mencionadas no texto referem-se a pensamentos e raciocínios que se opõem ao conhecimento de Deus. Em nossas vidas, essas fortalezas podem ser dúvidas, medos, hábitos pecaminosos ou crenças erradas que impedem nosso crescimento espiritual. A aplicabilidade deste ponto é clara: devemos aprender a usar as armas espirituais que Deus nos deu, como a palavra de Deus, a oração, o jejum e a fé, para derrubar essas barreiras. Por exemplo, quando enfrentamos pensamentos de medo e ansiedade, podemos usar a oração e as promessas bíblicas para substituir esses pensamentos por confiança em Deus. O jejum pode nos ajudar a fortalecer nossa determinação e a nos concentrar em Deus, enquanto a fé nos permite acreditar que Deus é maior do que qualquer fortaleza em nossas vidas. Portanto, ao usar essas armas espirituais, somos capacitados a viver em liberdade e crescer em nosso relacionamento com Deus. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário sobre como você tem usado as armas espirituais para vencer suas batalhas diárias. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Obediência a Cristo como base para a autoridade espiritual. A obediência é uma pedra angular na vida cristã. Paulo deixa claro que ele está pronto para punir toda desobediência uma vez que a obediência dos coríntios fosse completa. Isso implica que nossa própria autoridade espiritual é ligada à nossa disposição de obedecer a Cristo completamente. Na prática,
isso significa submeter nossas vontades, desejos e ações ao senhorio de Cristo. Quando escolhemos obedecer, mesmo quando é difícil ou contra a nossa natureza humana, estamos reconhecendo que Cristo é Senhor sobre todas as áreas de nossas vidas. Essa obediência não apenas nos dá autoridade espiritual, mas também nos protege das tentações e dos ataques espirituais. Por exemplo, ao resistirmos à tentação de mentir ou manipular para alcançar um objetivo, estamos exercendo nossa autoridade espiritual e permitindo que a verdade de Cristo reine em nossas vidas. Assim, a obediência a Cristo não é apenas um ato de submissão, mas uma estratégia de guerra espiritual. A importância do discernimento e da humildade na liderança cristã. Paulo aborda a questão do discernimento, apontando que nem tudo que é visto externamente é verdade. Ele desafia a igreja a olhar além das aparências e julgar com discernimento espiritual. Na nossa vida cotidiana, isso nos ensina a não sermos rápidos em julgar as pessoas ou situações apenas pelo que vemos. Devemos buscar a direção de Deus e usar o discernimento espiritual para entender o que está por trás das ações e palavras. Além disso, Paulo exemplifica a humildade ao não se vangloriar de sua autoridade, mas ao invés disso, ele aponta para a obra de Deus através dele. Isso nos ensina que a liderança verdadeira é marcada pela humildade e pela dependência de Deus, e não pelo orgulho ou pela autossuficiência. Aplicando isso, podemos melhorar nossos relacionamentos, nosso trabalho em equipe na igreja e nossa eficácia no ministério. Quando somos humildes, permitimos que Deus nos guie e nos use de maneiras que ultrapassam nossa própria capacidade. Conclusão. 2 Coríntios 10 nos ensina lições profundas sobre a vida cristã e a batalha espiritual. Devemos usar as armas espirituais que Deus nos deu, viver em obediência a Cristo e exercitar discernimento e humildade em todas as áreas de nossas vidas. Estes princípios não apenas fortalecem nossa fé, mas também nos capacitam a ser testemunhas eficazes do amor e do poder de Deus. Se você foi abençoado por este estudo, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Deixe um comentário sobre o que mais tocou o seu coração e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Sua participação é essencial para levarmos essa mensagem a mais vidas.